Eu sei que aqui vocês devem estar com uma vontade enorme de multiplicar o 2 vezes 2 no denominador. Porém, aqui é interessante não multiplicar. Pelo seguinte fato, no numerador, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Eng.box. Galera, hoje vamos calcular o limite de 3r² menos r dividido por 2r quando r tende à raiz quadrada de 2. Primeiramente, a gente deve observar o seguinte fato. Aqui temos a divisão de duas funções. Como assim a divisão de duas funções? Calma que eu já vou mostrar para vocês. Da mesma forma como vimos na aula anterior, aqui temos o limite da divisão entre a FDR e a GDR. E para essa situação, há uma propriedade que diz que a gente pode distribuir o limite entre as duas funções. Ou seja, para essa situação, esboçada aqui como propriedade, teremos no numerador o limite da FDR quando r tende a n, e no denominador o limite de GDR quando r tende a n. Outra observação importante é que o limite de GDR quando r tende a n tem que ser diferente de zero para que essa propriedade seja aplicada. Agora, relacionando o que foi mostrado aqui como propriedade com a questão que foi nos dada no enunciado, temos que a FDR é igual a 3r² menos r. A GDR corresponde a 2r e o n na determinação do limite corresponde à raiz quadrada de 2. Ou seja, o r tende à raiz de 2. E com isso, formalizando essa correlação da propriedade com o enunciado, temos o limite de 3r² menos r quando r tende à raiz de 2, dividido pelo limite de 2r quando r tende à raiz de 2. Após ter aplicado a distribuição do limite entre o numerador e o denominador, agora teremos que determinar isoladamente, calculando o limite para o numerador, ou seja, a FDR, e o denominador, ou seja, a GDR. E, como a gente viu, o limite da FDR quando r tende a n se relaciona com o limite de 3r² menos r quando r tende à raiz quadrada de 2. Aqui, vamos aplicar a mesma propriedade que vimos em aulas anteriores, que seria a distribuição do limite entre todas as partes que compõem a expressão. E assim, teremos o limite de 3r² quando r tende à raiz de 2, menos o limite de r quando r tende à raiz de 2. Cabe salientar que quando aqui eu falo raiz de 2, eu estou suprimindo, mas seria a raiz quadrada de 2. E seguindo a questão, teremos 3 vezes raiz de 2 ao quadrado menos a raiz de 2. Outro ponto importante de ser citado é que a raiz quadrada pode ser expresso como expoente de 1/2. E por que a gente transformou a raiz quadrada em um expoente de 1/2? Para facilitar outra propriedade também presente na matemática básica, que seria que um expoente elevado a outro expoente é o mesmo que multiplicar esses dois expoentes. Ou seja, nessa situação, teremos 1/2 vezes 2. E como vocês já devem saber, quando temos 1/2 multiplicado por 2, podemos, entre aspas, cortar o 2 presente no 1/2 com o 2 ao qual ele está sendo multiplicado. E com isso teremos 2 elevado na 1. Qualquer número elevado na 1 corresponde ao mesmo número. E por isso, seguindo a questão, teremos 3 vezes 2 menos a raiz de 2, que é igual a 6 menos a raiz de 2. E como resultado final, no numerador, teremos como resposta que o limite de 3r² menos r quando r tende à raiz de 2 é igual a 6 menos a raiz de 2. Da mesma forma que calculamos de forma isolada o limite para o numerador, aqui devemos calcular o limite para o denominador. Lembrando que para o denominador tínhamos o limite de GDR quando r tende a n, que corresponde, dentro do enunciado, ao limite de 2 vezes r quando r tende à raiz quadrada de 2. E nessa situação basta apenas colocar no lugar do r o valor ao qual ele corresponde, ou seja, a raiz quadrada de 2. E com isso teremos como resposta 2 vezes a raiz quadrada de 2. Tendo agora o valor para o numerador e o valor para o denominador, agora basta juntar eles. E com isso, teremos que o limite de FDR dividido pelo GDR, quando R tende a N, é igual
ao limite de f de r quando r tende a n, dividido pelo limite de g de r quando r tende a n, que é igual a 6 menos raiz de 2 dividido por 2 vezes raiz de 2. Cabe salientar que aqui já teríamos uma resposta considerando as aplicações das propriedades dos cálculos de limite. Porém, dentro da matemática, não se aceita como resposta, normalmente, uma raiz quadrada presente no denominador. Por isso, devemos retirar ela a partir das propriedades de matemática básica, manipulando a expressão de forma a aplicar a racionalização. O que seria a racionalização? Seria multiplicar o numerador e o denominador pela raiz que está presente no denominador. Ou seja, nessa situação, teremos 6 menos raiz de 2, dividido por 2 vezes raiz de 2, multiplicado pela raiz de 2 que estava presente no denominador, sendo que essa raiz ela é multiplicada tanto no numerador quanto no denominador, como é apresentado pela expressão em laranja. Essa nova multiplicação no numerador vai ser distribuída entre o 6 e o menos raiz de 2. E com isso, teremos 6 vezes raiz de 2, menos a raiz de 2 vezes a raiz de 2, dividido por 2 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Lembrando que raiz de 2 vezes a raiz de 2 é igual a raiz de 2 ao quadrado, elevado a 2. E da mesma forma como vimos anteriormente, uma raiz pode ser expressa como 2 elevado na 1 meio. E isso, para o entendimento de vocês, significa que eu posso cortar o 2 presente no 1 meio com o 2 do expoente. Lembrando que expoente elevado em outro expoente é igual como se tu estivesse multiplicando os expoentes. Logo, poderemos cortar o 2 com 2 e teremos 6 vezes raiz de 2 menos 2 elevado na 1 dividido por 2 vezes 2 elevado na 1. Isso vai dar igual a 6 vezes raiz de 2 menos 2, porque 2 elevado na 1 é igual a 2, dividido por 2 vezes 2. Eu sei que aqui vocês devem estar com uma vontade enorme de multiplicar o 2 vezes 2 no denominador. Porém, aqui é interessante não multiplicar. Pelo seguinte fato, no numerador, podemos observar que há a possibilidade de colocar o 2 em evidência. E com isso teremos 2 vezes 3 vezes raiz de 2 menos 1 dividido por 2 vezes 2. Esse 2 colocado em evidência no numerador agora pode ser cortado, entre aspas, ou como queira cancelado pelo 2 presente no denominador. E com isso teremos como resposta dessa questão que o limite de 3r ao quadrado menos r dividido por 2 vezes r, quando r tende a raiz quadrada de 2, é igual a 3 vezes raiz quadrada de 2 menos 1 dividido por 2. Dessa forma, encontramos a resposta que era solicitada na questão. Mas lembrando que da mesma forma como fizemos nas questões anteriores, há uma forma de tu aplicar direto, e é justamente isso que eu irei mostrar a seguir. Da mesma forma que antes, aqui basta colocar no lugar do r o valor ao qual ele tende, ou seja, no lugar do r colocaremos a raiz quadrada de 2. Lembrando que no enunciado foi nos dado o limite de 3r ao quadrado menos r dividido por 2r quando r tende a raiz quadrada de 2. Sendo assim, como devemos apenas colocar o valor ao qual o r tende no lugar do r, teremos 3 vezes a raiz quadrada de 2 elevado na 2 menos a raiz quadrada de 2 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 2. E da mesma forma que antes, a raiz quadrada no numerador ela pode ser escrita como 2 elevado na 1 meio. E com isso teremos 3 vezes 2 elevado na 1 meio ao quadrado, menos a raiz quadrada de 2, dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 2. No numerador, o 1 meio, que está presente no expoente de 2, vai ser multiplicado pelo expoente externo. Lembrando que o expoente elevado em outro expoente é igual à multiplicação desses dois expoentes. E por isso, há a possibilidade de a gente cortar o 2 com o 2. E assim teremos 3 vezes 2, menos a raiz quadrada de 2, dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 2. Como 3 vezes 2 é igual a 6, teremos 6 menos raiz quadrada de 2, dividido por 2 vezes raiz quadrada de 2. Da mesma forma como a gente desenvolveu no método onde foi mostrado todas as propriedades, aqui a gente vai ter que tirar do denominador a raiz quadrada. Assim multiplicamos o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 2.
No numerador, distribuindo a raiz quadrada de 2, teremos 6 vezes raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai dar igual a 6 vezes raiz quadrada de 2 menos no numerador raiz quadrada de 2 ao quadrado, dividido por 2 vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. A raiz quadrada de 2, como já foi dito anteriormente, isso vai ficar muito fixado na cabeça de vocês, pode ser escrito como 2 elevado a 1/2. O 2 presente em 1/2 vai ser cancelado com 2 presente no expoente externo, e com isso teremos 6 vezes raiz de 2 menos 2, dividido por 2 vezes 2. Aqui também a gente não vai multiplicar, e isso já foi explicado o motivo, no denominador, o 2 vezes 2. Porque no numerador a gente vai pôr o 2 em evidência e com isso a gente vai poder cancelar o 2 do numerador com o 2 do denominador. E com isso vai nos sobrar a resposta, mesmo encontrada pelo método apresentando todas as propriedades que foi apresentado para vocês. E assim teremos como resposta para esta questão que o limite de 3r² menos r dividido por 2r, quando r tende a raiz quadrada de 2, é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 2 menos 1 dividido por 2. Galera, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo o que foi apresentado para vocês nessa questão. Caso tenha ficado alguma dúvida, como sempre, convido vocês a colocarem as dúvidas aqui. Mas, antes mesmo de vocês colocarem as dúvidas abaixo, eu convido vocês, se caso vocês não conseguiram entender alguma coisa, que vocês aproveitem essa possibilidade dessa aula ser gravada e voltem e revejam essa aula 1, 2, 3 vezes, o quanto for necessário para vocês conseguirem entender. Mas, ainda assim, caso persista alguma dúvida, podem colocar abaixo que assim que possível estarei respondendo. E caso vocês tenham algum feedback, seja ele positivo ou negativo, vocês podem colocar também, que vai ser muito bem recebido. Afinal de contas, eu acredito que a gente evolui sempre junto. E, inclusive, daí vem, como eu digo, meu, entre aspas, mantra. Juntos somos mais.